Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula da nona semana do curso de Estatística para Todos. Bom, dando continuidade então à aula passada, pessoal, a gente vai fazer o cálculo de probabilidade de uma distribuição normal para uma certa faixa de valores aqui. Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card aqui em cima, recomendo que você o faça, porque na verdade é super importante você saber como fazer essa conta, tá? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Vou mostrar aqui um passo da aula passada, pessoal, que é o seguinte, ó. Aqui, para a gente poder calcular a probabilidade dentro de uma faixa para uma variável aleatória que segue uma distribuição normal, eu tinha que resolver esse problema, que era a integral dessa função maravilhosa aqui, e obviamente esse não é um problema tão simples assim de resolver, tá? Só que aqui a gente não vai fazer uso disso, tá? Não vai fazer uso de artifícios numéricos ou de cálculos elaborados. O que a gente vai fazer é algo que está nos livros didáticos, não é nada difícil ou complicado. E também recomendo ver a trilha paralela de Python para ver como é que a gente resolve isso, tá? Então, o que que tem, pessoal? A distribuição normal padronizada é um artifício que a gente vai utilizar, faz parte de um artifício que a gente vai utilizar. Por quê? Existe um tipo de distribuição normal que está nos livros didáticos. Eles tabelaram, eles colocaram valores dentro de uma tabela. Então, eles foram lá no computador, fizeram os cálculos e conseguiram tabelar esses valores, tá? Aí o que acontece, pessoal? Aqui eu tenho a distribuição normal, tem que ter parâmetro mi, ou média, e mi igual a zero, e desvio padrão sigma igual a 1, tá? Nesse caso, a variável aleatória que segue esta distribuição é representada pela variável z, para indicar que é uma distribuição bem específica, porque você poderia ter outras distribuições normais em que a média não é zero ou que sigma não é igual a 1, tá? Então, quando eu estou pegando essa distribuição normal, que é dita padronizada, eu estou usando a variável z, tá? Então, aqui sempre no eixo x vai aparecer z e não x. E aí o que acontece, pessoal? Aqui, ó, no pico, eu tenho o valor zero, que é a média mi, tá? E vem a pergunta, você fala assim: ah, tá, lembre-se sempre que como existe uma simetria da normal, ou seja, se ela é simétrica e o eixo de simetria é a média, a moda e a mediana coincidem com a média mi, de modo que o pico, né, de frequência é aonde está a média, e também ele divide em 50% dos valores que estão acima de zero e 50% dos valores que estão abaixo de zero, tá? Então, usando essa propriedade, pessoal, pensa no seguinte: quem foi fazer uma tabela, pô, fazer uma tabela dá trabalho, tá? Tabela de valores. O cara foi tabelar, não tinha computador à disposição, como a gente tem. Então ele tinha que tabelar e fazer uma tabela dá trabalho. Então, usando a simetria da normal, o que que os caras pensaram? Bom, se eu começar do zero, né? Então imagina aqui, por exemplo, eu vou botar, deixa eu ver se eu não. É isso mesmo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 0,00, tá? Então, o que acontece? Aqui, ó, é esse valorzinho aqui, ó, tá? Se eu botar 0,01, então eu vou fazer uma faixa aqui, ó, vou fazer uma faixa, ó. Fiz uma barrinha, tá? Quanto que tem dentro dessa barrinha, pessoal? Certo? Então, isso aqui é a probabilidade. Lembra lá do nosso histograma? Isso aqui é a probabilidade de quê? Probabilidade de, de z, né? Estar entre 0 e 0,01, tá? Então, essa tabela que eles fizeram, está olhando isso. Pela simetria da normal, ele não precisa fazer a parte negativa. Por quê? Porque pela simetria, posso ter uma barrinha também com o mesmo valor de probabilidade, só que essa barrinha, ela é igual ao quê? De zero, né? O z vai de zero, ou até zero, e começou onde? Em menos 0,1, tá? Eu quero que vocês percebam, então, o truque do seguinte. Como essa distribuição é simétrica, eu não preciso fazer de valor negativo até o positivo. Eu posso começar em zero e espelhar
Então a gente vai usar muito essa coisa da simetria e de espelhar para fazer uso de tabelas e aproveitar essas coisas ao longo aí das outras próximas aulas, tá? Então essa tabela, como que a gente vê aqui, ó? Isso aqui foi lá aquele cálculo complicado que tem que fazer no computador. Então vocês estão vendo que de 0 até 0,00 é zero, né? Agora de 0 até 0,01 eu tenho essa probabilidade. Aí de 0 até 0,5 eu tenho esse valor, tá? E vai assim. Aí quando eu vou de 1,95 de 1,95, a minha probabilidade, ó, já está 0,4744, tá? Então eu posso escrever assim: a área debaixo da curva, né, entre o z variando de 0 até 1,95, ou seja, a probabilidade de que z esteja entre 0 e 1,95 é 0,4744, tá? Isso aqui é uma tabela que eu retirei de um livro para vocês verem como é que é. E essa é a estratégia do livro, tá vendo? Ó? Ele vai sempre usando como referência a distribuição normal padrão, tá? Aqui é a normal padrão, onde eu tenho μ igual a zero, e ele só vai mapear um lado da normal. Por quê? Porque depois ele pode espelhar por outro lado. Esse é o truque, tá? Vocês reparam que quando ele chega em 3,09, ó, já está quase que praticamente tudo. Repara aqui, o que que é 3 aqui, né, pessoal? Se o sigma é igual a 1 e a média μ é igual a zero, 3 é o quê? É μ mais 3 sigma, né? Que entra naquele aspecto que eu tinha comentado aqui, ó. Tá vendo, ó? Você tem quase 100%, não é 100%, da distribuição aqui, tá? Isso está relacionado com a questão assintótica. Vocês veem que para ele andar basicamente 0,03003, ele teve que andar muito aqui em casa decimal para aumentar a probabilidade, tá? Então, quando realmente chega em mais 3 sigma ou menos 3 sigma, porque tem a simetria da normal, você já tem praticamente quase 100%, tá, dos casos. É isso, obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E próxima aula, a gente vai mostrar o caso da espelhamento, né? Que eu já estou antecipando ali. Então, veja aqui na tabela que não tem valor negativo. Como é que a gente lida quando a gente tem que calcular a probabilidade com valor negativo, né? Uma faixa com valor negativo, tá? É o que a gente vai ver na próxima aula. Obrigado e espero vocês lá. Um abraço, pessoal. Tchau.